Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Muito bem, gente. Hoje nós vamos conversar sobre o assunto amenorreia. Confesso para vocês que eu particularmente gosto muito desse assunto. Eu acho que ele é um assunto que traz muito raciocínio clínico em cima daquilo que a gente apresenta para vocês. E particularmente essa aula eu gosto muito de dar, porque é uma aula que a gente montou toda ela baseada num caso clínico. Na verdade é um caso clínico fictício que a gente filmou, que a gente acabou então gravando um caso clínico, um cenário clínico que vocês vão ver, com algumas coisas bem caricatas, bem bacanas para vocês fixarem aquilo que eu estou falando, e a gente vai entender toda a situação baseada nesse caso clínico. Na verdade, gente, essa aula de amenorreia, ela é dividida em três etapas, em três vídeos. Vocês vão ter, então, a parte 1, a parte 2 e a parte 3. Eu recomendo que vocês assistam, então, na verdade, bem na ordem. Parte 1, depois parte 2, depois parte 3. Porque como é um raciocínio que vai sendo construído, se você começa direto na parte 2 ou direto na parte 3, você não consegue entender, na verdade, não consegue pegar bem o fio da meada. Então, assiste bem didaticamente, assim, parte 1, parte 2 e parte 3. Ok? Então, galera, olha só. Esse assunto nós vamos entender com base em uma situação clínica. Eu vou passar para vocês um videozinho rápido de uma consulta, que pode ser uma consulta que você está atendendo lá na unidade básica de saúde e que você tem que conduzir, então, esse problema que a paciente está trazendo para você. Ok? Então, o que eu vou falar? Eu vou falar sobre a amenorreia, vou falar sobre a investigação inicial e a gente vai até a etapa de anovulação, que é a parte bem do início da investigação das amenorreias. Depois que a gente passa dessa etapa, a gente vai então depois para o vídeo, para a parte 2. Entendido? Tranquilo? Vem comigo, olha só. É um vídeo bem caricato que a gente fez para vocês, para mostrar uma situação hipotética que realmente a gente pode atender. Claro que ele faz algumas coisas que é lógico que ninguém faria durante a consulta, como, por exemplo, acender um charuto. Mas, na verdade, ele está, então, atendendo uma paciente que vem consultar por amenorreia. Cara, isso é super comum. Você que vai atender unidade básica de saúde ou que atende unidade básica de saúde, certamente você vai atender em algum momento uma paciente com queixa de amenorreia, com queixa de ausência de menstruação. E a gente, como médico, tem que saber, então, quais são os passos que a gente tem que seguir para investigar. E também, na verdade, a gente tem que entender bem isso do ponto de vista técnico, clínico, para a gente conseguir acertar as nossas questões de prova. Na verdade, esse assunto cai bastante nas provas que vocês vão prestar. E geralmente eles perguntam a investigação. Eles dizem assim, olha, você fez tal teste, o teste deu positivo, o teste deu negativo, o que isso significa e quais são as hipóteses diagnósticas. Então vem comigo, olha só. Primeiro, galera, o que é a amenorreia? A amenorreia é ausência de menstruação. Por quanto tempo? Falta de menstruação por quanto tempo? A gente considera como 3 ciclos consecutivos daquela paciente. Então ela diz assim, olha, doutor, eu menstruo de 20 em 20 dias, o meu ciclo é curtinho, eu menstruo de 20 em 20 dias. Se ela está, então, há 60 dias sem menstruar, ela está em amenorreia. Ou ainda, a gente pode considerar a definição também por 6 meses. Então não esquece disso. A amenorreia é a ausência de menstruação por 3 ciclos consecutivos daquela paciente, ou ainda por 6 meses, por um período de 6 meses. Certo? Bom, mas Jader, se a minha paciente diz assim, olha, a menstruação era para ter vindo há 20 dias atrás e não veio. Não fecha a definição de amenorreia, mas ela está sem menstruar. Então, como é que eu chamo isso semiologicamente? Você chama de atraso menstrual, ok? Então, atraso menstrual é quando a menstruação está atrasada. Agora, se ela está há 3 ciclos, então você vê qual é o padrão de ciclo menstrual dela. Se ela está há 3 ciclos sem menstruar, ou ainda há 6 meses, aí fecha a definição de amenorreia, ok? Muito bem. Quais são os 2 tipos de amenorreia que a gente tem? A gente tem a amenorreia primária e a amenorreia secundária. Isso você precisa saber para a sua prova. O que é a amenorreia primária? Cara, a amenorreia primária é aquela paciente que nunca menstruou. É aquela adolescente que chega para consultar lá no posto de saúde dizendo, doutor, doutora, não vem a menstruação.
A mãe vem junto na consulta e diz, olha, todas as amigas, todas as colegas já menstruaram e ela ainda não menstruou. Isso é uma amenorreia primária. É a falta de menstruação em quem nunca menstruou. Quando que a gente investiga a amenorreia primária? A gente investiga aos 14 anos naquelas meninas que não têm desenvolvimento puberal e aos 16 anos naquelas meninas que já têm desenvolvimento puberal. Então, digamos que ela já tem mama, já tem desenvolvimento de mamas, já tem pelos pubianos, aí você só vai investigar a partir dos 16 a falta da menstruação, a amenorreia primária. Agora, se ela não tem nada, ela não tem desenvolvimento mamário, não tem pelos pubianos, você já investiga a partir dos 14. E o que é a amenorreia secundária, cara? A amenorreia secundária é a grande maioria das amenorreias são secundárias. São aquelas mulheres que menstruavam regularmente ou irregularmente e agora elas estão sem menstruar. Simplesmente a paciente chega e diz assim, ó, doutora, parou, a menstruação não veio mais. Poxa, mas como assim? Estava vindo direitinho todo mês, ou então às vezes até falhava um pouco, mas vinha, e aí agora simplesmente eu parei de menstruar. Isso é a amenorreia secundária. 90% das amenorreias são secundárias. Na verdade, são aquelas pacientes que menstruavam e que pararam de menstruar, como é o caso da Ana Luísa que vocês viram. E aí, galera, vamos começar bem da base de tudo. Qual é a primeira coisa que você tem que pensar frente a uma amenorreia secundária? É claro que é gravidez, gestação. A principal causa de amenorreia secundária é definitivamente gestação. Então, sempre tem que descartar isso. A própria paciente já sabe disso, né? Vocês viram que ela mesma já sabia disso. Porque, diante de uma falta de menstruação, isso já é lógico, né? O público leigo mesmo já sabe que a principal hipótese diagnóstica é realmente gravidez. E pela epidemiologia, a gente sabe que realmente a maior parte das mulheres que apresentam amenorreia secundária, o que elas vão apresentar é nada mais, nada menos do que uma gestação. Ok? Entendido? Então, gente, essa primeira parte, como eu expliquei para vocês, a parte 1 e a parte 2, a gente vai abordar a amenorreia secundária, que pela epidemiologia é realmente o que tem mais, que é mais comum. Aí depois, na parte 3, a gente vai estudar as amenorreias primárias. Então tá. Entendendo isso, eu pergunto para vocês, bom, se a principal causa definitivamente de amenorreia secundária é gravidez, é gestação, qual é o primeiro passo? Qual é a primeira coisa que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer é pedir um beta-HCG. Na verdade, ela já sabia disso e na vida real é muito comum. As pacientes já sabem disso e elas já fazem o teste. Às vezes, elas não fazem o teste sérico, né? O teste de sangue. Elas acabam fazendo o exame de urina, porque tem aquele kitzinho da farmácia, que é o teste comercial de gestação. Então, nesses casos, é importante a gente fazer o beta-HCG sérico, né? Então, quando a gente tem aí um caso de paciente que veio só com o testezinho comercial de gestação negativo, não, você confirma com o beta-HCG sérico. Ah, Jader, mas não tem como. Ela está dizendo aqui que ela não tem relação sexual, ou ela diz assim, eu até tenho relação sexual, mas eu cuido. Você sabe a história do meu marido cuida, hã? Isso é uma coisa interessante quando vocês ouvirem na prática, assim, quando elas disserem para vocês assim, olha, o meu marido cuida, isso é o método contraceptivo que eu faço, isso é o coito interrompido, o meu marido cuida. Eu sempre faço assim, quando as pacientes dizem assim, sabe como é que é, né, doutor? Ele cuida. Eu digo, não sei, como que é? Ele tira na hora. Gente, coito interrompido, altíssima probabilidade dela estar grávida. Então, assim, primeira coisa, faz o beta-HCG. Ah, mas não tem como, ó, doutor, eu vou dizer que... Não, faz o beta-HCG. Mas eu não tinha relação sexual. Olha que às vezes a gente se engana muito nesse mundo e na grande maioria das vezes o que a gente encontra é uma coisa simples como uma gestação e você vai encaminhar a paciente para o pré-natal. Ok, que mais, gente? Olha só. A maioria dos protocolos de investigação de amenorreia secundária, inclusive aqueles que caem nas provas de vocês, eles dizem o seguinte:
Frente a uma paciente com amenorreia secundária, já que você vai coletar um beta-HCG, que é o exame primordial, é a primeira coisa que você tem que fazer, você já aproveita e pesquisa duas outras causas de amenorreia secundária, que são causas muito comuns também, muito frequentes, como o hipotireoidismo. Lembra que o hipotireoidismo é super comum no sexo feminino, e aí então você consegue fazer o diagnóstico usando o TSH. E junto, você também faz a solicitação de prolactina sérica. Por quê? Porque hiperprolactinemia também é uma grande causa aí de amenorreia secundária. Então, pessoal, não esquece para sua prova. Anota aí e deixa grifado. Olha aqui, investigação das amenorreias secundárias. Sempre você vai começar com beta-HCG, TSH ultrassensível e prolactina sérica. Esse é o kit dos exames que você tem que solicitar quando você está frente a uma paciente com amenorreia secundária. Na grande maioria das vezes, ou você encontra um beta-HCG positivo, encaminha ela para o pré-natal, ou você vai ter aí um TSH alterado, e aí então a gente vai investigar o hipotireoidismo dessa paciente. E lembrem que hipotireoidismo é super comum em mulheres e precisa ser tratado. Muitas vezes a gente só descobre ele porque ela apresenta a amenorreia, ela não tem as outras queixas, os outros sintomas, mas tem amenorreia. E hiperprolactinemia também a gente vai identificar qual é a causa, vai investigar para saber qual é a causa dessa hiperprolactinemia. Ok? Esse Dr. Marcelo e essa figuraça que vocês viram no vídeo aí, na verdade, o que é que ele pensou? Primeira coisa, ele pensou certo? Claro que ele pensou certo. Ele ainda disse, ó, parabéns, você está grávida. E, na verdade, ela tira da bolsa lá, ó, o teste positivo. E é bem isso no nosso dia a dia mesmo. Ela tira o teste e diz, ó, tá aqui, ó, o teste, ele realmente não deu positivo. Às vezes, a paciente acha que o teste não é positivo e ele é. Mas a Ana Luísa mostrou um teste negativo. Ela tirou da bolsa e mostrou para ele um teste negativo. Bom, o que ele poderia fazer nesse momento? Poderia pedir um TSH e uma prolactina para a gente completar esse primeiro passo da investigação das amenorreias secundárias. Certo? Na verdade, ele não fez isso. Vamos ver depois o que foi que ele fez. Mas ele poderia solicitar esses exames para a gente fechar essa primeira etapa da investigação das amenorreias secundárias. Então, cara, não esquece, é isso aí, beta-HCG, TSH e prolactina. Jader, mas eu já vi alguns protocolos de alguns hospitais que, ou até de alguns serviços já bem consagrados no Brasil, que também solicitam o FSH nesse primeiro passo de investigação das amenorreias. Gente, dá para pedir o FSH, não tem problema você solicitar o FSH. O grande problema é que ele é um exame caro, não é um exame que é fácil de você fazer. Muitas vezes, para quem está lá numa unidade básica de saúde, não é fácil de solicitar o FSH, demora, é um exame que é caro, às vezes não libera. Então, assim, ó, calma, se der para segurar o FSH agora, nessa primeira fase, nessa primeira etapa, é melhor que você segure. O que realmente cai na prova são os 3 exames fundamentais, que são esses aqui e não o FSH. Fechou? Tranquilo? Bora lá. Gente, se o beta-HCG deu negativo, se o TSH está normal e a prolactina também está normal, o que a gente vai fazer com essa paciente? Vamos assistir, vamos ver o que o Dr. Marcelo Figuraça fez. E tem mais alguma coisa que você tenha esquecido e acha importante me falar? Doutor, se eu esqueci, vai ficar esquecido, né? Porque, ó, Não fez nada, né? Doido. Tá ali. Vocês viram que ele tá jogando paciência no computador. Cara, ele tá no computador ali, meio pensativo. Puxa vida, que será que ela tem? E tá ali jogando paciência no computador. Vamos ajudar ele. Gente, o que vocês fariam? Então, os exames deram todos normais. O que a gente faria com ela nesse momento? Deixa eu dar as opções para vocês. Olha só. Letra A. Indicar para ela um anticoncepcional oral. Muito bom esse aqui, né? Não, a gente não sabe nem o que ela tem e vamos prescrever uma pílula anticoncepcional. Efetuar o teste da progesterona. C. Solicitar um ultrassom transvaginal. E D. Dosar FSH e LH. E aí, galera, o que vocês fariam com essa paciente agora, nesse momento?
Gente, não esqueçam, olha só. Quando a gente tem esses exames normais, o beta, o TSH e a prolactina, o segundo passo da investigação das amenorreias secundárias é você fazer o famoso teste da progesterona. O teste da progesterona, ele é extremamente popularizado no mundo inteiro e nos ajuda muito na investigação das amenorreias secundárias. O que é o teste da progesterona? Você vai prescrever para sua paciente tomar acetato de medroxiprogesterona. Pô, Jader, mas não pode ser uma progesterona micronizada? Pode, claro que pode. Se você tem opção de usar uma progesterona micronizada, usa. Qualquer tipo de progesterona pode ser. Geralmente as provas cobram o acetato de medroxiprogesterona porque é o que tem no SUS, é o que tem disponível na rede básica de saúde. Então você prescreve acetato de medroxiprogesterona, 10 miligramas, para a paciente tomar por 5 dias, pode ser por 7 dias, ou então pode ser por 10 dias. Tem até alguns protocolos que usam por 14 dias. Na verdade, o tempo não interfere, pessoal. Não tem problema você deixar 5 dias, 7, 10 ou 14. Na verdade, o que importa é que você prescreva acetato de medroxiprogesterona, 10 miligramas, um comprimido via oral uma vez por dia, por pelo menos 5 dias. O objetivo é você fazer o teste. O tempo do teste é indiferente. Mas tem que ter pelo menos 5 dias, então, que a paciente tem que usar a medroxi. Beleza, Jader, mas o que é isso? Para que serve, na verdade, esse teste da progesterona? Olha que legal! Como você já sabe tudo de ciclo menstrual, de fisiologia menstrual, você vai lembrar que a primeira metade do ciclo menstrual, que se chama fase proliferativa ou folicular, ela é marcada pela ação do estrogênio. Lembra que o estrogênio, ele vai proliferar o endométrio da paciente. Ele faz mitose, 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 mitose na célula endometrial e aí o endométrio cresce, 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 prolifera, prolifera, prolifera. Lembra o que acontece aqui, ó? Pá, bem no meio do ciclo. O que acontece aqui? Ela ovula, exatamente. Então, exatamente na metade do ciclo menstrual, a gente tem a ovulação. Depois que ela ovula, o corpo lúteo se forma ali na superfície do ovário e começa a bombar progesterona na circulação dessa paciente. O que a progesterona faz? Ela torna o endométrio rico em mucopolissacarídeos para receber o ovo fecundado. Ou seja, a progesterona torna o endométrio secretor. Por isso que a segunda fase é chamada de fase secretora ou fase lútea. Ok? Olha só, pensa comigo, olha só que coisa interessante isso aqui. Você prescreveu para a paciente medroxiprogesterona para ela tomar. Ela tomou. E aí ela volta lá para você atender ela e diz, doutora, eu tomei direitinho o remédio que você me prescreveu e veio a menstruação desceu. O que isso significa? Significa que o teste da progesterona deu positivo, certo? Certo. E o que você raciocina? Se o teste da progesterona deu positivo, o que significa? Ela tomou progesterona, quando ela fez a pausa, fez a privação hormonal, ela menstruou. Raciocina, olha aqui. Na verdade, significa que ela tinha estrogênio, então ela teve a primeira fase do ciclo menstrual. Mas ela não estava produzindo progesterona. Tanto que você deu progesterona, você prescreveu para ela, ela tomou progesterona, e aí então ela menstruou quando fez a privação hormonal. Qual é o raciocínio? Olha que fácil. Está faltando progesterona. Tanto que quando eu dei, aí então ela menstruou. Então está faltando progesterona. Mas estrogênio ela tem. Certo? Certo. Pensa então, quem é que produz a progesterona? O corpo lúteo. Isso que você respondeu. Ok, mas o corpo lúteo que produz a progesterona, ele só se forma se houve ovulação. Isso que você respondeu, exatamente. Então, se a paciente não está produzindo a sua progesterona endógena, é porque não está acontecendo ovulação. Essa paciente está tendo ciclos anovulatórios. Só tem como produzir progesterona se houver ovulação.
Se ela não ovulou, cara, essa paciente não vai produzir progesterona. Tanto que você dá para ela tomar a progesterona, faz a privação e ela sangra. Então, galera, anotem isso e não esqueçam para a prova de vocês. Teste da progesterona positivo significa anovulação. Significa que a sua paciente não está ovulando. Ah, Jader, mas então é ovário policístico. Porque a anovulação eu vou pensar em ovário policístico. Pode ser ovário policístico. Mas lembra que muitas mulheres às vezes têm ciclos anovulatórios e não fecham critério diagnóstico para SOP, para ovário policístico. Então não significa que você fecha diagnóstico de ovário policístico. Não. Você está fechando o diagnóstico de anovulação. Aquele ciclo foi um ciclo anovulatório e por isso que essa mulher está fazendo a amenorreia. Ok? E fica atento, cara. A questão de prova, eles adoram perguntar assim, ó. Eles querem que vocês tenham um raciocínio amplo sobre tudo isso. Eles colocam assim, bom, então se o teste da progesterona foi positivo, significa que o ovário está produzindo estrogênio. Certo? Certo? Significa que o ovário está produzindo estrogênio adequadamente e que o endométrio proliferou. Então, você deu a progesterona e aí então ela menstruou. O teste foi positivo. Teste da progesterona positivo, a anovulação fechou. Beleza? Então, olha só. Quando o teste for positivo, você prescreveu aí por 5, por 7, por 10, por 14 dias a medroxiprogesterona. O teste deu positivo, essa paciente menstruou, você fecha o diagnóstico de anovulação. E aí sim, se a paciente for anovulatória, você vai pesquisar se ela fecha critério para ovário policístico, ok? Mas, se o teste for negativo, aí você vai prosseguir a sua investigação. A paciente vai dizer que tomou a progesterona que você deu, que você prescreveu, e não veio. Não desceu a menstruação, doutor. Então, a gente diz que o teste é considerado negativo. Beleza? Vamos ver o que esse doido fez? Olha só, vocês veem que esse cara realmente falta um parafuso. Mas vamos ver como é que ele conduziu o caso. Olha só. Então, o próximo passo, só para a gente responder a questão antes, na verdade, de ver o que o doido fez, né? Então, indicar anticoncepcional oral, teste da progesterona, ultrassom ou solicitar FSH-LH. É a letra B a resposta da questão, né? Então, efetuar o teste da progesterona. É isso que ele deve fazer. Vamos ver o que ele fez. Bom, você está apresentando um quadro de amenorreia secundária. Ah, meu Deus, eu vou morrer. Não, calma. É só o nome que é feio. Na verdade, a amenorreia secundária significa que você está com falta de menstruação. Mas a gente vai descobrir as causas, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer alguns testes com você. Primeiro o seguinte, eu vou te prescrever aqui uma medicação. Você, por favor, toma por 7 dias e depois volta pra gente ver o que acontece, tá? Tá bom. E aí, quando é que eu volto pra poder fazer o retorno? Pode marcar com a Judite daqui uns 20 ou 30 dias. Aí você me fala se a sua saudosa menstruação resolveu aparecer. Tá certo. Tá bom, obrigada. E aí, me conta o que aconteceu. Tomou os remédios direitinho? Tomei direitinho. E 5 dias depois que eu tinha tomado o remédio, doutor, a menstruação mais descendo mesmo. Impressionante. Então, e aí, doutor, o que eu tive? Dá uma olhada nisso aqui. Tá. Gente, o que a Ana Luísa tem? Olha só, ele deu o teste da progesterona para ela. Vocês viram que ele é meio doidinho assim, mas ele realmente acertou. Então ele conduziu corretamente, fez o teste da progesterona e ela menstruou, ó. Então, se o teste da progesterona foi positivo, essa paciente é considerada anovulatória. O que a gente pode afirmar para ela nesse momento é que essa paciente realmente, então, tem aí um diagnóstico de anovulação. E claro, gente, quando a gente faz diagnóstico de anovulação, qual é a principal patologia que tem que vir na cabeça de vocês, que tem que, então, investigar? É óbvio, é a síndrome dos... Isso, não tenha medo de responder, eu tô vendo vocês responderem aí atrás da tela. É a síndrome dos ovários policísticos. É isso que a gente tem que, então, investigar nessa paciente. Ela é uma paciente anovulatória, eu preciso ver se essa paciente tem ovário policístico ou não.
Gente, não esqueçam, lembram que, na verdade, para a gente diagnosticar o ovário policístico, a gente tem que ter aqueles 3 critérios, que são os critérios de Rotterdam. Na verdade, basta que a paciente tenha 2 desses 3 critérios para a gente fechar o diagnóstico de SOP. Quais são eles? Ela tem que ter, então, amenorreia ou oligomenorreia, que seria aqueles ciclos mais espaçados, aquela paciente que menstrua aí de 40 em 40 dias, de 50 em 50 dias, às vezes não chega a fechar o critério de amenorreia, mas ela tem esses ciclos mais espaçados que a gente chama de oligomenorreicos. Então, esse é o critério clínico, é a história da paciente de oligomenorreia ou amenorreia. O segundo critério, na verdade, é o hiperandrogenismo, que é extremamente comum nas pacientes que têm ovário policístico. O que é o hiperandrogenismo? É o excesso de hormônio masculino. Você pode fazer o diagnóstico clínico ou laboratorial. Jader, mas como é que seria diagnóstico clínico? Você vai examinar sua paciente. Na verdade, a gente vai fazer o exame físico e vai fazer aquela famosa escala de Ferriman. Lembram disso? A escala de Ferriman, ela é uma escala que vai nos dizer matematicamente, quantitativamente, o que essa paciente tem de pelos em diferentes regiões do corpo. Você vai olhar, então, axila, virilha, rosto, costas, e aí você vai dar uma pontuação da quantidade de pelos que ela tem. Se a escala de Ferriman for acima de 8, você diz que essa paciente é hirsuta, que ela tem hirsutismo, e hirsutismo é um critério para a gente pensar em hiperandrogenismo, em excesso de hormônio masculino. Ah, Jader, mas eu acho que não tem. Ou a paciente está depilada, o que é muito comum hoje, né? A paciente chega totalmente depilada e aí você não tem muito como saber se realmente ela é hirsuta ou não. Aí você pode fazer a dosagem de testosterona sérica e ver se está aumentada ou não. Então pode ser hiperandrogenismo clínico ou laboratorial. O terceiro critério, na verdade, é o critério ultrassonográfico. A gente vai fazer um ultrassom transvaginal e vai ver se essa paciente tem critério imaginológico, então ultrassonográfico de ovário policístico. No ultrassom, na verdade, o radiologista vai olhar e vai dizer, olha, realmente essa paciente tem um ovário de aspecto multicístico, ela tem aquele critério ultrassonográfico para dizer que realmente é SOP, que realmente é ovário policístico. Basta ter 2 desses 3 critérios para você fechar o diagnóstico de ovário policístico. A Ana Luísa, ela tem amenorreia, certo? O teste da progesterona foi positivo, então eu sei que essa paciente é anovuladora. Ela tem um dos critérios. Mas assim, eu não sei se ela tem hirsutismo e também não sei se ela tem um ultrassom com ovário multipolicístico quando a gente faz o ultrassom transvaginal. Então, será que ela fecha critério para ovário policístico? Vamos ver. Então é isso. Você provavelmente não está ovulando. Você deve estar apresentando um quadro muito frequente chamado de síndrome dos ovários policísticos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você notou algum aumento de pelos no seu corpo? Não. Bom, barba tá na moda, né? Então, gente, o que vocês acham? Essa paciente, na verdade, ela tem um senhor do hirsutismo, é? Uma coisa bem caricata mesmo. Ela tem, então, um teste da progesterona que foi positivo. Ela tem, então, amenorreia e essa menina, então, ela tem realmente um hirsutismo importante. A gente olha para ela, examina ela, a gente já vê que essa paciente é hirsuta. Cara, ela fecha critério ou não fecha critério para ovário policístico? Vamos ver. Alternativa. A, sim. B, não. O que você vota? Letra A, exatamente. Claro que ela fecha diagnóstico de ovário policístico. Gente, o que é, então, o ovário policístico? 2 daqueles 3 critérios. Se ela tem amenorreia e se ela tem hiperandrogenismo clínico, não precisa fazer ultrassom. Ah, Jader, mas eu acho que tem que fazer um ultrassom, porque as pacientes às vezes perguntam isso. Poxa, mas não tem que fazer, ou pior, às vezes os pacientes dizem, né, não tem que bater um ultrassom. Não, não tem que bater ultrassom nenhum. Gente, na verdade, se ela tem aí 2 critérios, que é hiperandrogenismo e mais amenorreia, não precisa fazer ultrassom para você confirmar. Já tem 2 dos 3 critérios.
Isso cai muito nas questões de prova, naquelas de 1, 2, 3 e 4 quais são corretas, quais não são corretas. Eles adoram colocar isso. Uma paciente que tem um hirsutismo e que tem amenorreia, e eles colocam assim: para fechar o diagnóstico de ovário policístico é imprescindível que você faça um ultrassom transvaginal. Não, não é imprescindível. É dispensável o ultrassom, porque você já tem 2 dos 3 critérios e você já pode dar o diagnóstico para ela. Fechou? Tranquilo? Muito bem. Então, galera, o grande objetivo dessa nossa primeira aula era realmente mostrar para vocês, então, o que é a amenorreia primária e a amenorreia secundária, a definição das duas, e então começar a falar sobre a amenorreia secundária. Mostrei para vocês a investigação inicial, aqueles primeiros 3 exames, e também o teste da progesterona, que cai muito nas provas de concursos médicos. Eles adoram perguntar o que significa um teste da progesterona positivo. E muitas vezes a resposta não é só a anovulação, né? Às vezes eles perguntam assim: significa que ela tinha um endométrio previamente proliferado pelo estrogênio. Tá certo, tá correto. Então, todas as nuances do raciocínio você tem que ter na hora de você responder a questão. Ok? Depois, na segunda aula, a gente vai então ir para o próximo passo da investigação da amenorreia, que é quando o teste da progesterona dá negativo. Tranquilo? Então, gente, lembra que eu disse para vocês, vamos entender isso aqui baseado numa situação clínica? O que eu quis realmente foi provocar um pouquinho vocês usando esse recurso do vídeo, que eu acho que acaba ficando também interativo, fica uma apresentação diferente também, e eu acho que vocês conseguem fixar melhor. Se tiver dúvidas, por favor, gente, entrem em contato comigo que a gente está aí justamente para responder para vocês. A gente não quer que vocês fiquem, puxa, fiquei um pouquinho de dúvida nisso aqui, nos encaminhem que a gente está aqui justamente para responder. Beleza? Muito bem. Um grande abraço para vocês e um excelente estudo para todos.